Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de física referente ao primeiro ano do ensino médio, seguindo o currículo do estado de São Paulo. Estamos no quarto bimestre. Vamos trabalhar com o caderno SP Faz Escola, volume 3. Momento 2. As características das ondas eletromagnéticas. Caderno SP Faz Escola, páginas 189, 190 e 191. No momento 1, você e seus colegas puderam identificar que as radiações eletromagnéticas interagem de diferentes formas com os compostos químicos presentes na atmosfera terrestre e elaboram uma hipótese para buscar explicar por que essa interação ocorre. Agora iremos conhecer um pouco mais das radiações eletromagnéticas, de suas características e como elas podem ser organizadas. Estes conhecimentos são fundamentais para comprovar ou reelaborar sua hipótese. Para saber mais, janela atmosférica. A radiação eletromagnética é refletida ou absorvida principalmente por diversos gases na atmosfera terrestre. Entre os mais importantes encontram o vapor, o dióxido de carbono, o ozônio. Alguma radiação, como luz visível, é transmitida amplamente pela atmosfera. Essas regiões do espectro com comprimentos de onda que podem passar pela atmosfera são chamadas de janelas atmosféricas. Algumas microondas podem até passar pelas nuvens, o que as torna melhor comprimento de onda para transmitir sinais de comunicação via satélite. Embora nossa atmosfera seja essencial para proteger a vida na Terra e manter o planeta habitável, ela não é muito útil quando se trata de estudar fontes de radiação de alta energia no espaço. Os instrumentos devem ser posicionados acima da atmosfera da absorção de energia da Terra para ver a energia mais alta e até mesmo algumas fontes de luz de energia mais baixa, como os quasares. Então agora temos um conteúdo para explorar. Vocês podem acessar o código QR aí dos seus livros, né? Ou acessar o link abaixo. Então acessamos a página, né? O que é energia eletromagnética? A energia eletromagnética viaja em ondas e abrange o amplo espectro de ondas de rádio muito longas a raio gama muito curtos. O olho humano só pode detectar apenas uma pequena porção desse espectro chamado luz visível. Um rádio detecta uma porção diferente do espectro que uma máquina de raio-x usa mais uma porção. Os instrumentos científicos da NASA
usam toda a gama do espectro eletromagnético para estudar a Terra, o Sistema Solar e o universo além. Quando você sintoniza seu rádio, assiste TV, envia uma mensagem de texto ou pipoca pop em um forno micro-ondas, você está usando energia eletromagnética. Se você depende dessa energia a cada hora de cada dia, sem ele, o mundo que você conhece não poderia existir. Nossa atmosfera protetora. Nosso Sol é fonte de energia em todo o espectro e sua radiação eletromagnética bombardeia nossa atmosfera constantemente. No entanto, a atmosfera da Terra nos protege da exposição a uma série de ondas de energia mais altas, que podem ser prejudiciais à vida. Raios gama, raio-x e algumas ondas ultravioletas são ionizantes, o que significa que essas ondas têm uma energia tão alta que podem tirar os elétrons dos átomos. A sua exposição a essas ondas de alta energia podem alterar átomos e moléculas e causar danos às células e matéria orgânica. Essas mudanças nas células às vezes podem ser úteis, como quando a radiação é usada para matar células cancerígenas, e outras vezes não, como quando somos queimados pelo Sol. Janelas atmosféricas. A radiação é refletida ou absorvida, principalmente por vários gases da atmosfera terrestre, entre os mais importantes sendo o vapor d'água, dióxido de carbono e o ozônio. Algumas radiações, como luz visível, passam em grande parte é transmitida pela atmosfera. Essas regiões do espectro com comprimentos de onda que podem passar pela atmosfera são referidas como janelas atmosféricas. Alguns micro-ondas podem até passar através das nuvens, o que os torna melhor comprimento de onda para transmitir sinais de comunicação via satélite. Embora nossa atmosfera seja essencial para proteger a vida na Terra e manter o planeta habitável, não é muito útil quando se trata de fontes de radiação de alta energia no espaço. Os instrumentos devem ser posicionados acima da atmosfera absorvente de energia da Terra para ver energia e até mesmo algumas fontes de luz mais baixas, como quasares. Espectro eletromagnético. Na imagem abaixo você pode observar um espectro eletromagnético que apresenta como as radiações eletromagnéticas podem ser organizadas em relação à frequência e comprimento de onda. Observando a imagem a seguir, faça uma tabela indicando a distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis, de acordo com a frequência e o comprimento da onda característico de cada radiação. Aumenta a frequência e a energia da onda. Então, conforme vemos aqui na tabela, quanto mais aumentamos a frequência e a energia, vai diminuir o comprimento da onda.
fazer uma tabela até onde vai a frequência e comprimento da onda dos itens na figura acima. Resposta na próxima figura. Neste exercício, vocês vão fazer uma coleta de dados, né? Por exemplo, das regiões, né? Onde se encontra o rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. No meio da tabela, vocês vão colocar a frequência, né? Que é a parte de cima ali da tabela, né? Que é medida em hertz, 10 elevado à quarta potência, 10 elevado à sexta potência, e daí por diante. E do comprimento da onda também, vocês vão fazer uma coleta de dados de cada região, né, que vocês vão atribuir os valores. Então, por exemplo, o rádio, a ondas de rádio, ele é menor que 10 a nona, né, se a gente olhar aquele pontilhadinho ali, até onde vai as ondas de rádio, né? E o comprimento da onda embaixo, né, os valores que estão abaixo, ele é menor do que 10. Lá onde está um pontilhadinho, né? Está 10 elevado a zero. Então ele é menor do que 10. Aí vocês vão fazer isso com todos os itens. Vou deixar aqui uns 20 segundos, né? Para vocês aí. Aí vocês pausem o vídeo, né? Respondam. Depois eu já coloco a resposta. Segue a tabela respondida na sequência. Característica das radiações eletromagnéticas. As oscilações formadas pelos campos magnéticos e elétricos podem se propagar no vácuo, ausência de ar ou em meios materiais, como velocidade da luz, transportando energia. A estas oscilações damos o nome de ondas eletromagnéticas. Em relação a como essas ondas se propagam, pode-se dizer que as ondas transversais acontecem em uma direção perpendicular à sua direção de propagação, já que os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si. Uma vez que essas ondas eletromagnéticas são produzidas, essas se propagam igualmente em todas as direções. Por isso são tridimensionais. A imagem seguinte ilustra exemplos de aparelhos ou situações do nosso cotidiano em que as ondas eletromagnéticas estão presentes. Então temos aqui ondas de rádio, né? Então tem a sua frequência também, comprimento da onda, né? Para a gente ter mais ou menos uma noção. Micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Podemos ver quanto maior o comprimento da onda, né, diminui a sua frequência. Por exemplo, essa de micro-ondas, ela tem um comprimento de onda grande, né? Então a frequência dela é menor. Agora, se nós olharmos a ultravioleta, onda ultravioleta, a sua frequência é bem maior, ela dá esses picos, né, que vai subindo e descendo, e o seu comprimento de onda é menor. Agora temos umas questões para realizar.
Logo após o vídeo, vocês vão responder as questões. Vamos ao vídeo. Eletromagnético. Mas antes de você saber o que é o espectro eletromagnético, é necessário que você saiba o que é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é uma propagação de energia que é produzida através da oscilação entre o campo elétrico e o campo magnético. Lembrando que uma onda sempre vai propagar energia através da vibração ou oscilação que vai ocorrer em um meio, sem que haja o transporte de matéria. E no caso da onda eletromagnética, a oscilação que vai estar ocorrendo vai ser entre o campo elétrico e o campo magnético. Só que uma coisa interessante sobre a onda eletromagnética é que, apesar da onda eletromagnética ter a mesma natureza, ela pode ser caracterizada de formas diferentes dependendo de sua frequência e de seu comprimento de onda. Por exemplo, aqui a gente tem uma onda eletromagnética, só que à medida que a gente vai caminhando aqui para a direita, a gente vai percebendo que a frequência vai aumentando, ou seja, que o número de oscilações que vai ocorrendo aqui a cada segundo vai aumentando. Não podemos esquecer também que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo é aproximadamente igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E que essa velocidade vai se manter constante sempre que essa onda eletromagnética estiver no vácuo, independente da frequência ou do comprimento de onda dessa onda. Não podemos esquecer também que, para calcular a velocidade de propagação de uma onda, a gente sempre vai multiplicar o comprimento de onda com a frequência dessa onda. Como a gente sabe que a velocidade de uma onda eletromagnética não vai mudar, exceto quando ela muda de meio, por exemplo, quando sai do vácuo e entra no ar, ou quando sai do ar e entra na água, nesses casos sim, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética vai mudar. Mas supondo que a onda eletromagnética se mantenha sempre no mesmo meio, a velocidade dela não se altera. E quando ela está no vácuo, a velocidade dela é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Sabendo que a velocidade não vai mudar, caso a frequência da onda se altere, o comprimento de onda dessa onda também vai se alterar. E de uma forma que, à medida que a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Ou seja, frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. E a gente pode observar isso tranquilamente aqui, certo? Você vai perceber que o comprimento de onda é a distância aqui de uma crista a outra, por exemplo. Toda essa distância aqui corresponde a um comprimento de onda. À medida que a gente vai caminhando para a direita, o comprimento de onda vai ficando cada vez menor. Consequentemente, o número de oscilações vai aumentando, vai tendo cada vez mais oscilação a cada segundo. Então, à medida que a gente vai para a direita, a frequência aumenta, mas o comprimento de onda diminui. Aqui nessa imagem, a gente pode observar que o comprimento de onda e o comprimento de onda ficando cada vez menor. Por exemplo, aqui a gente tem 10 elevado a 3, aqui 10 elevado a menos 2, aqui 10 elevado a menos 5 metros, e assim sucessivamente. O comprimento de onda está ficando cada vez menor. Em contrapartida, aqui embaixo, a gente tem a frequência. Aqui a gente tem 10 elevado a 4, aqui 10 elevado a 8 Hz, não esquecendo que a frequência é medida em Hz. Aqui 10 elevado a 12, 10 elevado a 15, ou seja, está ficando cada vez maior. Então, você precisa guardar essa informação. Se a gente está observando uma onda eletromagnética em um mesmo meio, a velocidade não muda e a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. E no caso da onda eletromagnética, a gente tem todo esse espectro aqui, toda essa faixa de frequências e comprimentos de onda, certo? E como eu já falei, a onda eletromagnética vai ser caracterizada dependendo do tipo de frequência ou do comprimento de onda que ela tem. Por exemplo, ondas com comprimento de onda muito longo, como esse aqui, costumam ser chamadas de ondas de rádio. A frequência, por outro lado, é muito baixa. Essa outra faixa aqui de comprimento de onda, 10 a menos 2 metros, são chamadas de micro-ondas.
Essa outra faixa aqui, de 10 a menos 5 metros, são chamadas de infravermelho. Essa outra faixa aqui, de 0,5 vezes 10 a menos 6 metros, é chamada de visível, que corresponde à faixa que a gente consegue detectar com os nossos olhos. Por isso que ela é chamada de visível. Só abrindo um pequeno parênteses aqui, essa faixa aqui de frequência, que corresponde a essa faixa aqui, é o que a gente consegue enxergar, que vai desde o vermelho até o violeta. Essa faixa aqui abaixo do vermelho é chamada de infravermelho justamente por isso, pelo fato de estar abaixo do vermelho. E essa outra faixa aqui acima do violeta é chamada de ultravioleta, já que está acima do violeta. Aqui acima a gente já tem o raio X e aqui ainda mais acima a gente tem os raios gama. Observando os extremos desse espectro, as ondas de rádio têm comprimento de onda muito grande e frequência muito baixa, enquanto que os raios gama têm um comprimento de onda muito pequenininho e uma frequência muito alta. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e caso tenha gostado, Ao realizar a leitura da imagem, o que você pode destacar com relação à frequência e ao comprimento de onda das radiações apresentadas? Então, vou deixar aqui uns 20 segundos, vocês pausem o vídeo e respondam. E logo na sequência, eu deixo a resposta. Então, a resposta é a seguinte, né? Que as frequências das ondas eletromagnéticas aumenta à medida que o comprimento de onda diminui, como falamos anteriormente e também mostramos essas observações no vídeo. Lembramos que o comprimento da onda é definido pela letra grega lambda, sendo a distância entre os dois vales. Então essa distância aqui, lambda, né? Que é o comprimento, sendo a distância entre os dois vales ou as duas cristas sucessivas, como no esquema seguinte. Já a frequência é representada pela letra F. No sistema internacional é medida em Hz, equivale ao número de oscilações da onda em um intervalo de tempo, como no esquema seguinte. Então, esses intervalos onde ela sobe e desce aqui são as frequências da onda. Então, quanto maior tiver esses intervalos aqui de subida, né, maior a frequência e menor o comprimento da onda. Continuação da resposta A, né? Então, algumas comparações entre a luz visível e o micro-ondas. Então, o comprimento da onda do micro-ondas é maior que o comprimento de ondas da luz visível. E quanto à frequência, a frequência de onda de luz visível é maior que a frequência de onda do micro-ondas. Então aqui é só uma comparação, né, entre o comprimento e a frequência das ondas. Eu não vou ler todos aqui.
Aí vocês pausem o vídeo, façam algumas anotações e reflexões. Mas o questionamento aqui é mais para a gente ter uma comparação, né, entre o comprimento e a frequência dessas ondas, né, e algumas observações. O que você observa nas amplitudes de todas as ondas descritas na imagem do item 2.2? Então vou deixar aqui mais uns 20 segundos e já coloco a resposta na sequência. Como pode ser observado na imagem, são aparentemente as mesmas. As amplitudes são aparentemente as mesmas. Para isso, defina a amplitude, ou seja, a distância entre o repouso da onda até a sua crista, como no esquema abaixo. Então, a amplitude, essa altura, onde está o A aqui, né, que pega do centro, ela sobe e vai até a crista da onda, depois ela desce no repouso. Letra C. Reúna-se em grupos e busque elaborar um mapa conceitual que apresente as características da radiação presente no espectro. Para auxiliar nesse processo, realize uma pesquisa e utilize as informações da atividade 2.1. Identifique as características de cada uma das radiações, como o comprimento da onda, frequência, uso e aplicações. Para facilitar a sua pesquisa, você pode organizar os dados como na tabela a seguir. Então, vou deixar mais uns 20 segundos, vocês façam uma pesquisa, montem a tabela e logo na sequência eu coloco a resolução. Então, aqui você já temos uma pesquisa, né, com as características, né, uma tabelinha, né. O preenchimento da tabela pode facilitar e organizar as informações. Então, nós podemos fazer uma coleta de algumas radiações, suas características, usos e aplicações, frequência, comprimento da onda. Eu não vou ler todas aqui também, vou pegar uma em específico. Por exemplo, a ultravioleta. A frequência do ultravioleta é maior do que a luz visível e menor que a do raio-x. É dividida em três faixas: UVA, UVB e UVC. O que as diferencia são as faixas da frequência, são utilizadas na esterilização de objetos, na polimerização de tintas e resinas e na estética. Então vocês pausem, façam as anotações pertinentes, né? Então, chegando ao fim mais uma aula. Obrigado pela atenção. Tenham um bom dia.